Como vocês sabem, o WordPress tem um sistema de temas. E você pode tanto comprar temas, ou você pode utilizar temas grátis, ou até criar do zero. Para comprar, por exemplo, você pode vir em ThemeForest ou em Vato Elements. Tem muitos temas disponíveis com designs e funcionalidades diferentes. Quando você instala o WordPress pela primeira vez, se você vier em aparência e vier em temas, você vai ver que vão ter 3 temas aqui, padrão do WordPress. Muitas pessoas utilizam o Elementor para construir páginas, e acaba que o tema não é tão importante, não é uma questão tão essencial. Porém, se você tem interesse nessa parte mais de desenvolvimento, nesse vídeo eu vou te explicar como você cria um tema do zero e vou te dar um norte para você ter uma noção de como você pode criar tudo 100% customizado e com código, o que acaba deixando a estrutura e o resultado final de um site ou de um aplicativo web com muito mais qualidade técnica e com uma estrutura bem mais profissional. Esse site WordPress que eu estou utilizando, ele está rodando localmente na minha máquina e eu estou utilizando o LocalWP. Se você quiser saber como que faz isso, tem um vídeo aqui recente no canal, você pode ir lá ver como instalar na sua máquina. Mas a partir do momento que você fez a instalação do site e ele já está aqui rodando, você pode clicar aqui em Go to Site Folder e ele vai abrir essa pasta onde você instalou o WordPress. Você pode vir aqui em App, em Public, e aqui estão os arquivos do WordPress. Você pode vir aqui em WP Content e aqui vai ter a pasta dos temas e dos plugins. Também vai ter a pasta de uploads, que são os arquivos, imagens, vídeos e etc. Nós vamos abrir essa pasta aqui WP Content dentro do nosso VS Code. Então está aberto aqui no VS Code. Aqui em Themes, você pode ver que já tem os 3 padrões. Você pode até dar uma olhada na estrutura deles, nas pastas, para você ver como é que funciona. Mas vamos criar aqui um do zero. Então aqui dentro da pasta Themes, eu vou criar uma nova pasta chamada Tema 2025. Então para que seu tema ele apareça lá no dashboard do WordPress, são necessários 2 arquivos dentro dessa pasta aqui. E esses arquivos são o style.css e o index.php. Aqui dentro do style.css você tem que colocar algumas informações iniciais, que são essas aqui. Todos os temas do WordPress dentro do style.css começam com essas informações. O nome do tema, você põe aqui na frente. A URL do tema, caso você estiver vendendo esse tema, você pode colocar o seu site. O autor desse tema, o seu nome. A URL do autor, aqui é o site da pessoa que desenvolveu. A descrição, que vai aparecer lá no dashboard. E a versão desse tema. Então, com essas informações aqui, você já pode salvar. E quando você vem aqui em aparência em temas, o tema ele já apareceu aqui, tanto que você pode até ativar ele. Porém, se você vier no site, vai estar tudo em branco, porque essa página aqui é o index.php que nós acabamos de criar e não tem nada dentro dele. Mas se você clicar aqui em detalhes do tema, você pode ver que está o nome do tema, a versão, a pessoa que desenvolveu e a descrição. E nós podemos adicionar também uma capa, uma thumbnail para esse tema. E para adicionar essa thumbnail, nós temos que colocar uma imagem dentro desse tema 2025 com o nome de Screenshot. E essa imagem, o ideal é que ela tenha 1200 pixels de largura por 900 pixels de altura. Então aqui dentro da pasta eu já adicionei Screenshot. Essa é a imagem. Quando você vir aqui nos temas e atualizar, o seu tema já vai estar com uma capa personalizada. Eu vou mostrar também outros 3 arquivos básicos, além desses 2 aqui, que compõem a estrutura dos temas no WordPress. E são eles o header, header.php, o footer.php e o functions.php. No header, você vai colocar todas as informações relacionadas ao cabeçalho do seu site, incluindo meta tags, incluindo o próprio header que aparece no front-end. Então esse aqui é um exemplo de como poderia ser. É basicamente o HTML junto com o PHP, e essas funções aqui de PHP são do próprio WordPress, como por exemplo aqui no título, na tag title do HTML, tem um WP_title, e isso aqui é uma função PHP. Essa função ela é própria do WordPress. Ela vai simplesmente pegar o título aqui no WordPress, então site title tem esse tema, essa função ela vai puxar aquele nome e vai colocar aqui dentro do title. E esse WP head, esse body class, esse blog info,
Todas são informações do próprio WordPress, são funções, e essas funções você pode ver mais informações na própria documentação do WordPress, aqui em developer.wordpress.org. Então tem aqui o header.php com essa estrutura. Quando eu vim aqui no site, não vai ter nada ainda. Por quê? Porque nós temos que colocar ele dentro do index.php. Só que o WordPress ele tem uma estrutura de templates hierárquica dos arquivos nos temas. Então, o ideal é que para a página principal, ao invés de colocar informações aqui no index.php, nós criemos um novo arquivo chamado frontpage.php. E esse frontpage, tudo que nós colocarmos aqui, ele vai aparecer na página inicial do site. Então, se eu colocar aqui qualquer coisa, você vê que o texto está aqui. Então, o que nós precisamos fazer aqui é chamar outra função do WordPress. Então, dentro do arquivo frontpage.php, nós vamos colocar essa função PHP do WordPress que se chama getHeader. Ele vai pegar o cabeçalho, que é esse header.php. Então, eu já salvei. Quando eu vier aqui no site, você vai ver que tem o nome tema, porque aquele nome tema está sendo mostrado nesse H1 aqui, ó, que ele está puxando o nome do site. Como não tem descrição, não está mostrando nada. Mas eu poderia colocar aqui qualquer coisa dentro dessa tag P. Quando eu atualizar o site, ele vai estar aqui. E aqui no arquivo footer é basicamente a mesma coisa. Você vai colocar a tag footer e você vai fechar o HTML e o body. Por quê? Porque você já abriu ele aqui, ó. Tem um HTML, tem um body, você abriu, porém não fechou. Porque você vai fechar ele aqui no footer. E você também adiciona essa função do WordPress, WP Footer, que é basicamente a mesma coisa que o WP Head no header. Então, quando você vier no site atualizar, não vai aparecer nada. Por quê? Porque você tem que mostrar esse footer nessa página inicial. E essa página inicial é o frontpage.php. Você coloca get footer. E quando você vem aqui no site atualizar, ele vai estar aqui. Inclusive, vai aparecer a barra de administração. E essa barra apareceu porque essa função getFooter, ela já traz aquela barra de administração lá no topo. Então, só para você ver que essas funções, elas adicionam códigos na nossa página, eu vou colocar aqui um comentário no HTML e vai englobar tanto o header como o footer. Então, se viermos aqui na página e clicar aqui em View Page Source, você pode ver que está aqui o comentário que eu adicionei. E ele só vai finalizar aqui. Então, todas essas informações extras que você não vê dentro do arquivo foi o que a própria função do WordPress adicionou. A mesma coisa aqui, no footer. Esses scripts aqui foram tudo o que o WordPress adicionou. Então, você pode ver que está aqui o código JavaScript do admin.min.js. Esse script aqui é o que é o responsável por mostrar a barra de administração do WordPress aqui. E aqui no functions.php há muitas funções e coisas que você pode adicionar aqui, como por exemplo, criar custom post types, os CPTs. Então, se você utilizava plugins, por exemplo, para criar custom post types, você pode aprender a criar por aqui. Então, você não vai precisar ficar instalando vários plugins de terceiros, correr risco de segurança e de ter que ficar toda hora atualizando. E aqui está uma sequência de códigos básicos que você encontrará em praticamente todos os temas no WordPress. Começamos primeiro com essa função WP Inquiry _assets. Essa função ela é responsável por puxar o arquivo do style.css, onde ficam os estilos, e o arquivo do JavaScript. Nesse functions.php é comum que todas as funções comecem com o nome do tema. Então, tema 2025 underline e o nome da função. Fazendo isso, você evita conflitos entre plugins e outros códigos de terceiros, caso você for instalar algum. Você adiciona esse add_action, ele vai pegar o WP Inquiry Scripts, e aqui ele vai chamar essa função, que vai adicionar no WordPress essas duas functions. Essa primeira é para o estilo, como eu expliquei. Essa função aqui, ela basicamente vai puxar esse arquivo. Vai ser essa URL. Então vai ser o seu tema, a URL padrão, wp-content, e vai vir temas, vai vir no nome do seu tema
e vai puxar aqui o style.css. No caso do JavaScript, não tem uma função que já puxa. O JavaScript você tem que criar. Então você coloca outra função. Essa função ela vai puxar o URL do diretório, no caso aqui do tema. Então ela vai puxar basicamente esse mesmo URL, porém do tema. Aí aqui, como é um PHP, você coloca um ponto para concatenar, você coloca um barra e você põe o nome do seu arquivo JavaScript, main.js. Você vem aqui no tema, você cria esse arquivo main.js e aqui você coloca um código JavaScript. E para ver se o tema ele já está puxando esse arquivo, F12 para abrir o DevTools, você vem aqui em Console e já vai estar aqui o Hello World. E você já pode manipular o DOM, os elementos da sua página. E aqui são algumas funções que removem algumas informações padrões que o WordPress já coloca no site. Nesse caso aqui, no WP_head, se nós viermos aqui no header, essa função aqui, ela adiciona algumas coisas já na página, na estrutura interna. Então, o que esse código aqui está fazendo, ele está removendo dessa função o WP_generator. E o que é isso? Se eu remover ela aqui e salvar, quando você clica aqui em View Page Source, você pode pesquisar o generator. O generator aqui é uma meta tag com o nome generator e o conteúdo dela é simplesmente a versão do WordPress. E é interessante não mostrar essa meta tag com essa informação. Então essa função aqui, ela vai basicamente remover aquela informação. Quando eu salvo, volto lá, eu vou atualizar e você vê que ela sumiu daqui. A mesma coisa para essas outras. E aí você pode ver o que você consegue adicionar aqui, tanto na documentação do WordPress, ou você pode usar o ChatGPT. Se você aprendeu algo novo, considere deixar o seu like, inscreva-se também, que isso vai me motivar a trazer mais tutoriais. Muito obrigado e até!